Olá, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do podcast Não Posso Treino Treino. E hoje estou aqui com uma pessoa especial, uma pessoa que dedicou a sua vida ao desporto, neste caso ao futebol praia, capitão da seleção portuguesa e conquistou vários títulos a nível mundial e internacional e nacional. E agora chega aqui para nos mostrar o seu valor, aquilo que é ser um atleta, aquilo que é ser ah, um campeão, mas também o que é ser também uma pessoa, que nós temos vários desafios ao longo da nossa vida, e muitas vezes nós dizemos eu sou atleta, mas do atleta Bruno há a pessoa Bruno Torres. Por isso, bem-vindo ao podcast Não Posso Ter Treino. Obrigado. Obrigado pelo convite, foi um prazer e espero que a conversa seja muito enriquecedora. Acredito que sim, acredito que sim. Então, sem demoras e para não estarmos aqui na parte do aquecimento, como tudo começou, eu quero passar já para, para a parte fundamental do treino, e perguntar-te que quando é que o Bruno percebeu que tinha algo diferente e que poderia sim ser uma referência, neste caso no futebol praia? Ora bem, no futebol de praia, eu teria que voltar ir um pouco mais atrás, antes da modalidade se tornar a minha prioridade, digamos assim, porque na verdade ela sempre teve presente durante a minha infância, durante a minha adolescência, porque sempre participei em campeonatos locais com o meu grupo de amigos. E então ela esteve sempre presente. No entanto, como a maioria das crianças que gosta de jogar à bola, eu comecei pelo futebol e desde muito cedo tive que lidar com as adversidades normais de qualquer criança, principalmente aquelas que não são dotadas de um talento especial e que acabam por ter que fazer mais pela vida, digamos assim, para ser feliz, para jogar, para ser a escolha do treinador. E então eu sempre me considerei, comecei a ter mais consciência disso na minha adolescência, obviamente, a partir dos 14, 13, 14, 15 anos. E eu sempre fui muito realista e sabia perfeitamente que não era um desses atletas dotados de um talento acima da média. E então eu sabia que tinha que fazer algo diferente e felizmente durante esse período cruzei-me com pessoas que se tornaram fundamentais na minha vida, naquele momento e depois no futuro, porque foi algo que ficou enraizado em mim. E então desde essa altura eu aprendi que teria que treinar muito para tentar ser melhor do que os outros, pelo menos em algo que eu poderia controlar mais do que o simples, entre aspas, não é, que não é simples, o simples facto de ter um talento acima da média. Então, eu acho que foi esse enraizar dessa mentalidade trabalhadora que fez com que eu mais à frente sentisse que teria que segui-la da mesma forma para que no futebol de praia, porque o talento não era diferente do futebol para o futebol de praia, o talento não existia, no Torres o talento não existia, então a minha maior virtude, o meu maior talento sempre foi a vontade de treinar e de trabalhar mais do que os outros, se calhar. Já agora que estás a tocar nessa parte da mentalidade, isso começou muito cedo. Então, mas de onde é que veio essa mentalidade forte? Veio de uma referência que tu tinhas, ou que tu tens, ou veio do simples facto de tu perceberes, não, eu não tenho aquele talento nato, ideal, neste momento e preciso trabalhar. Mas como é que uma criança, um jovem, consegue ter essa percepção assim fácil, entre aspas? Não te vou saber responder à pergunta de uma forma concreta, porque é como tu dizes, eu era muito novo e eu não tinha consciência das coisas. Simplesmente naquela altura, ou melhor, simplesmente neste momento, e de há uns anos para cá, eu concluí, já com a minha maturidade, com a minha experiência, eu concluí que isso foi um fator diferenciador na minha adolescência. Ok? Essa tal frase de não posso porque tenho treino. E eu, se calhar, tive que a repetir algumas vezes, mas de repente, ou quase de repente, deixei de a repetir ou de a dizer sequer. Porquê? Porque quem me rodeava
rapidamente percebeu que não valia a pena perguntar se eu queria ir aqui ou acolá, porque eu ia dizer que não podia, porque tinha que treinar, ou porque tinha que descansar, ou porque tinha jogo. E eu sofri um pouco com isso também, porque na minha adolescência, quer queiramos, quer não, a gente diz não, 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 porque não quer, porque é a nossa vontade, mas quando os amigos deixam de perguntar se quero ir aqui ou acolá, porque eles sabem qual é a minha resposta, e eu ficava triste com Dói. eles, ou chateado, porque nem sequer me perguntaram. Mas a Sim. culpa era minha, porque eu criei essa identidade de uma maneira tão vincada, tão forte, que fez com que deixassem sequer de contar comigo para essas atividades extra, digamos assim. Parece que Ah, dói, não é? exato. Então, referência. Eu nunca tive nenhuma referência, porque primeiro naquele tempo não havia a facilidade que há hoje em dia de obter informação, de ver nas redes sociais, de seguir os jogadores, de eles próprios se mostrarem, essas referências se mostrarem como hoje em dia se mostram. Então eu não tive essa facilidade. Ah, Aquilo que eu tive foi, se calhar, uma outra pessoa que contribuíram de uma forma muito notória para que eu me tornasse um atleta muito dedicado, porque percebi que isso seria fundamental. E uma dessas pessoas foi um dos meus treinadores nas camadas jovens do Varzim, o Mr. Washington, que porventura é pai do Bruno Alves. Então, daí já percebes a parte da mentalidade, onde é que eu fui buscar um pouco, porque quem conhece a carreira do Bruno Sim, também percebe como é que ele chegou lá, não é? sim. Tinha qualidades inegáveis, mas a maior delas foi o trabalho e a dedicação desde muito cedo. Então, eu era o adolescente que saía da escola e, em vez de estar com os amigos, era capaz de, tendo o treino às 6h30, 7 da tarde, ir para o campo às 4 para mais cedo treinar com o Mr. Austin, eu e mais um ou dois amigos meus. E naquela altura, os treinos era o que dava para fazer, não havia sequer a oferta de ginásios, o conhecimento que existe hoje em dia, em que mesmo quem não percebe nada é capaz de conseguir ir ao ginásio e desenrascar sozinho, porque leva o telemóvel e vai às redes sociais ou vai ao YouTube e consegue sacar alguma coisa, ou tem acompanhamento online, ou o que quer que seja. E era desde subir as bancadas 500 vezes, desde inventar por uma porta com ele deitado em cima e eu deitado no chão e a fazer tipo prensa para trabalhar a força de pernas, ou seja, a gente trabalhava com o que Que tinha, havia. inventava, sempre não descurando as questões de segurança, mas era muito isso. Era treinar, 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 e a verdade é que nesse período da minha adolescência, entre iniciados e juvenis, era um jogador que não era titular, que pouco jogava, e nos 3 anos que joguei de júniores, de repente comecei a ser muito mais opção. Comecei a ser muito mais opção. E isso era algo que eu fazia essencialmente com prazer. E eu realmente gostava daquele modo de vida. Eu gostava daquilo que fazia. E digo-te isto desta forma porquê? Porque eu fazia tudo aquilo que fazia e não tinha ambição de ser jogador profissional de futebol. E eu Ok. não queria ser jogador profissional de futebol. Eu tinha um exemplo da carreira do meu pai, que foi jogador de futebol, que foi treinador de futebol, e há muitos anos atrás, as condições que eram dadas a jogadores que jogam, por exemplo, hoje na Primeira Liga, o meu pai fez carreira de jogador na Primeira Liga. Nada Só a que ver, o jogador da Primeira Liga, nos anos 70, 80, não ganhava aquilo que ganha hoje. claro. Então, uh, fez carreira de treinador durante muitos anos, treinador adjunto, que não é remunerado da mesma maneira que um treinador principal. Quando passou a treinador principal, também não atingiu patamares que lhe dessem essa folga financeira. Então, eu sempre cresci olhando para as dificuldades da carreira de jogador e de treinador, que não eram fáceis naquela altura. Ok. Então eu sempre quis fugir um pouco disso. Eu sempre disse que, não, eu vou estudar, eu vou fazer faculdade. Então, no ano em que eu acabei a minha formação, eu deixei de jogar futebol. Então, para tu veres, a minha ambição não era ser jogador de futebol. Eu fazia o que fazia, eu treinava o que treinava, porque me dava prazer. Porque era algo que me satisfazia, que me preenchia.
Eu não tinha aquela ambição, não. Eu tenho que ir porque é a minha única escapatória. Eu quero ser jogador de futebol, ponto final. Então eu vou ter que fazer pela vida. Não era isso, era algo que estava dentro de mim, pronto. E acredito que, vendo a coisa dessa forma, acaba por realmente fazer entender a algumas pessoas o porquê das loucuras que o Torres foi cometendo ao longo, depois da carreira, principalmente do futebol praia. Porque para muita gente, a forma como eu fazia determinadas coisas era loucura, pronto, não, eu sou incapaz, para a maior parte das pessoas eram incapazes de não poder treinar durante o dia, de acordar às 5 da manhã e ir para a praia, no inverno. E eu, houve momentos em que tive que fazer isso. No inverno em Portugal, que No inverno em Portugal, no norte do país, em que eu tinha que às 7 da manhã estar a preparar-me para... Não, às 7 da manhã tinha que abrir o ginásio e eu às 5 da manhã acordava para ir para a praia treinar antes. Porque depois, durante o dia, não tinha tanto tempo quanto isso. Sozinho. Ainda é mais desmotivante. E então, pronto, eu acredito que durante essa minha adolescência a semente foi cultivada e ficou ali. Eu deixei de jogar, estive um ano a estudar em Rio Maior e depois voltei a jogar futebol por influência dos meus amigos, mas sem ambição, era a jogar o campeonato distrital, joguei durante 3 anos, 3, 4, 5 anos no máximo. Nesse período, a minha cultura de treino era tão óbvia que eu conseguia me destacar nesses campeonatos em que não treinavam tanto e eu gostava de treinar. Então, um campeonato distrital, se calhar tinham 2, 3 treinos por semana, muitos deles tinham o seu trabalho no dia a dia e muitos deles olhavas que nem eram atletas, se fosse preciso. sim, Eram jogadores, mas não eram atletas. E eu considerava-me era um atleta. E pouco a pouco tive a oportunidade até de subir patamares no futebol, tive a oportunidade de treinar a experiência em clubes de primeira e segunda liga, e eu nunca quis porque eu queria jogar, ok, dava-me prazer, estava com os meus amigos, mas eu queria conciliar com a faculdade. Então eu só aceitava jogar caso desse para conciliar. Então era em clubes que treinassem à noite, que não implicassem eu ter que faltar às aulas, por aí fora. E, por coincidência, pronto, eu fiz faculdade de desporto, que também ajuda, não é? Ao longo dos anos fui aprendendo cada vez mais, fui aproveitando esse conhecimento para me tornar um atleta ainda mais completo, digamos assim, saber o que fazia, aproveitar tudo isso. E continuei a jogar futebol praia todos os verões com os meus colegas. Formámos um bom grupo de jogadores e ganhávamos a maior parte dos torneios aqui no norte do país, íamos ao norte de Espanha. Uh, Nessa equipa tinha vários jogadores bem mais talentosos do que eu, só que eu destacava-me, se calhar, pelo outro lado. sim. E, e por coincidência, no ano em que eu vou terminar a faculdade, vou entrar no meu último ano, em que teria que fazer o estágio pedagógico, era um ano muito exigente e eu precisava tirar 19 para subir a média. Então eu decidi deixar de jogar futebol. De repente, aos 26, 27 anos, decidi deixar de jogar futebol. E por coincidência, passados 5, 6 meses, surge a primeira convocatória da Federação. Que até então não havia convocatória na Seleção Nacional. Era aquele grupo de jogadores ali do Sul, um outro da Figueira, um outro da Nazaré, que conhecia e tal. E quando a Federação pegou no futebol praia e fez a primeira convocatória, eu fui logo um dos selecionados. Então, a partir daí, sendo viável conciliar o futebol de praia, porque me dava uma liberdade diferente a nível de treino e tudo mais, e depois era sazonal, era mais do verão, Sim. dava para eu gerir as coisas de outra maneira. Então eu aí atirei-me de cabeça e se já o fazia para os torneios com o meu grupo de amigos, ou seja, se eu já ia para a praia treinar e fazia tudo isso, então a partir daí começaram a surgir estas loucuras das 5 da manhã, das 11 da noite, de períodos em que tinha lesões e que a lesão, quando me fraturei um maxilar no Mundial e queria recuperar para o Europeu e não podia treinar ao sol por causa da temperatura e ia à noite treinar sozinho. Pronto. Então, para mim, isso já eram coisas normais, já não me custavam tanto, digamos assim. Pronto, e a coisa foi Tu, evoluindo. tu pegaste em vários pontos que eu acho que são que eu quero te perguntar. Um deles é,
o facto de tu não quereres ou não teres a ambição de ser jogador de futebol, tirava-te a pressão que se calhar alguns dos teus colegas tinham essa ambição? Ou achas que era igual? Não te sei dizer neste momento com toda a clareza se isso era um fator preponderante ou não. Era miúdo, já passaram muitos anos, agora avaliando por fora, digamos assim, já de longe, e eu gostava do que fazia. Eu, se treinava como treinava, é porque eu queria chegar ao sábado ou ao domingo e dar uma boa resposta. Eu não precisava de ter um objetivo mais longínquo, que seria passar 2, 3, 4 anos quando passasse a sénior. Eu não precisava disso para ter a pressão de querer ganhar ou de querer fazer a boa figura, de querer entregar o meu melhor. Uh, eu posso muito bem agora dizer que se calhar não tinha essa pressão, mas tinha a pressão de se calhar de ser filho de um ex-jogador que tinha feito carreira no próprio Varzim, então era o filho do, e essa pressão poderia funcionar contra mim, porque a expectativa é sempre a de, não é? Se o pai foi, também pode ser, e eu dou muito o meu exemplo nos dias de hoje, em que o meu filho tem 9 anos, o bichinho da bola apareceu só há um ano, começou a jogar agora, uh, como de uma forma muito normal, comparativamente com outras crianças que já jogam lá 2, 3, 4 anos, ele está muito atrás, não tem tanto jeito quanto isso, e eu digo às pessoas, eu cuidar do meu filho era muito pior do que ele. E depois, ok, não foi no futebol, foi no futebol praia, acabei por fazer uma boa carreira. Então, a minha preocupação com ele não é perceber se ele tem ou não qualidade para fazer jus ao nome do pai ou do avô. A minha preocupação é que ele seja feliz, é moldar os comportamentos dele, criar ali uma boa base que lhe dê uma sustentação possivelmente mental para conseguir lidar com as coisas que eu tive que lidar ao longo da minha infância, ao longo da minha adolescência e que acredito que na maioria das vezes soube ultrapassar e lidar com cada uma delas. Sofri também, como qualquer criança, em alguns momentos, mas isso aí acho que faz parte e acaba por nos fortalecer. Agora, falando um bocadinho da parte da universidade, porque eu também eu estudei, tirei o curso de Química, tirei mestrado, mas eu sempre tive bem ciente que eu não queria deixar de jogar futebol. Ou seja, eu quando fui para a universidade, falei com os meus pais, nunca fui uma aluna excepcional, fora, muito longe disso, mas eu tinha a ambição de ter um curso, mas também tinha a ambição de ser jogador, ou seja, as coisas tinham que andar juntas e eu tinha que conseguir conciliar as coisas. E uma situação que eu encontrei na universidade que me deixava triste porque eu não conseguia entender, porque eu tinha essa mentalidade de não, se eu me comprometi com a universidade, eu vou fazer, e se eu me comprometi com o futebol, eu também vou fazer, eu não vou faltar a um treino. Se eu tiver um jantar de curso, aqueles jantares de quinta-feira à noite, eu vou ao treino e depois vou ter com os meus colegas ao jantar ou onde for. Mas eu vi muitos colegas meus e muitas pessoas de outros cursos a deixarem o desporto, seja futebol, atletismo, o que quer que seja, por causa da universidade. E era uma das coisas que eu não conseguia entender o porquê, porque se eles antes tinham uma vida de escola e treino, porque é que quando são independentes, ou seja, quando estão sozinhos, hum, não conseguem continuar essa vida? E depois tu pegaste nesse ponto, que é eu não tinha a ambição e tinha que acabar o curso. Muitos colegas meus diziam: já não tenho interesse, não consigo ir aos treinos. Um, o que é que tu achas em relação a estes dois paralelismos? Porque realmente é uma coisa que, quer dizer, chega-se a um ponto que ou é falta de interesse, ou é não conseguir conciliar as coisas, ou é realmente uma escolha. Não, eu agora só vou estudar. Qual é a tua opinião em relação a isto? No jovem de Eu hoje acho que, em dia. eu acho que qualquer uma dessas que tu apontaste são válidas. E será sempre muito difícil a gente fazer qualquer tipo de juízo de valor
a quem quer que seja, porque somos todos diferentes. A paixão que eu tenho pelo desporto, uh, tu também a tens, mas pode ser diferente. E essa diferença pode ser suficiente para eu fazer esforços redobrados para manter e conciliar com algo, e tu, se calhar, já não o conseguis fazer. Ou seja, todos aqueles argumentos que tu enumeraste são válidos. A gente poderá tentar encontrar algum mais que seja, se calhar, acredito eu, menos apontado e que poderá ser um dos também fatores preponderantes, que pode ser a insegurança. E quando eu falo em insegurança, pode ter a ver com o facto de a pessoa podermos juntar a insegurança ao facto de tu quereres seres muito exigente contigo mesmo, por exemplo. Então, se tu és exigente contigo mesmo, tu queres fazer boa figura na faculdade, queres fazer boa figura no desporto. Mas, juntamente com isso, existe a insegurança. E eu não sei se consigo dar conta do recado numa e noutra ao mesmo tempo. O que é que eu faço? Então, essa insegurança leva-nos, se calhar, não. Eu vou-me focar só numa, que é para não correr o risco de defraudar a minha própria expectativa e, se calhar, a expectativa de quem está à minha volta, a minha família, os meus amigos, porque a gente, quer queiramos, quer não, a gente quer sempre, eu falo por mim, eu acima de tudo eu quero e quero ganhar e quero fazer por conseguir isto ou aquilo, essencialmente por mim. Mas obviamente que depois quero sempre que quem está à minha volta se sinta honrado pela forma como eu faço e conquisto as coisas. Era uma das coisas que eu dizia e ainda digo e vou continuar a dizer. É muito bonito quando a gente diz que quer ganhar pela família, que temos que conquistar isto, os nossos familiares, os nossos amigos estão a torcer por nós, fazem sacrifícios por nós. Isso é um discurso maravilhoso, é muito bonito e não deixa de ser verdade. Mas eu digo assim, eu antes de querer ganhar pelos meus pais, pela minha mulher, pelos meus filhos, pelo meu irmão, pela minha família toda e pelos meus amigos, eu quero ganhar por mim mesmo. E no dia em que depender de algo externo, no dia que eu depender disso para querer ganhar, alguma coisa não está bem. Eu tenho que depender, acima de tudo, da minha própria vontade, de mim mesmo. De mentalmente eu não admitir deixar de dar o meu melhor para ganhar, sabendo que nem sempre vou ganhar. Então, eu acho que parte um bocado por aí. Insegurança. De achar que não tem a capacidade de lidar com tudo ao mesmo tempo, de por vezes, é que depois nesse trajeto, e tu deves saber isso, da maneira que eu sei e da maneira que muita gente sabe, durante esse trajeto são enormes os sacrifícios que a gente tem que fazer. E depois nem toda a gente está disposta a fazer esses sacrifícios por algo que sabe que um dia mais tarde não vai ter, se calhar, seguimento. E quer queiramos, quer não, a carreira do jogador tem um término mais. Vai acabar mais cedo do que, se calhar, depois a tua carreira profissional, que acabas por iniciar e construir nos tempos da faculdade. Então isto acaba por ser é mais um jogo mental. Acho que a insegurança, a expectativa faz com que depois uns tenham capacidade e outros não. E ponto final. Sim, eu concordo contigo e talvez também a parte da a pressão social é muito forte, tanto da Hoje em dia, cada vez mais com as família, redes sociais, não é? sim, tanto da família, dos colegas, dos professores, do treinador, Toda a eh, gente. ou seja, está muito forte e neste momento eu acredito que não são todos os jovens que conseguem lidar com isso, mesmo havendo tanta informação, ou seja, acho que neste momento está a prejudicar mais que aquilo que está a ajudar. Mas pronto, isso é uma. É, Vamos é tirar o outra. tempo. Há mais informação. Eu costumo dar muito falar desta maneira. Há muito mais informação. Essa facilidade faz com que tenhamos a possibilidade de ter conhecimento para aplicar de uma maneira mais assertiva, ok?
mas há menos oportunidade se olharmos pelo outro campo. Se no meu tempo de infância eu não tinha tanto acesso a conhecimento, eu tinha muito mais acesso no dia a dia a jogar a bola na rua, a, a adquirir o gosto pela prática de desporto, pelas brincadeiras de rua, que hoje em dia o meu filho não tem. Não vejo nenhum pai hoje em dia deixar os filhos, olha, vai com a bola debaixo do braço, vai para a rua, vai lá brincar com os teus amigos, está à vontade. São raríssimos os sítios onde tu vês que isso é possível de uma forma segura, digamos assim. Sim. Então, é saber lidar com as questões temporais. Nós, eu falo por mim, eu tenho a capacidade de poder influenciar e aconselhar de determinada maneira, mas só o conseguirei fazer de uma forma efetiva se souber ter esta capacidade, que é ajustar a realidade àquilo que são os tempos de hoje. Porque há muita gente que dá, antigamente isto, é fácil dar os exemplos dessa maneira, mas é colocá-los na prática para que hoje em dia eles surtam um efeito. É diferente. É diferente. Então, eu acho que são temáticas que não são fáceis de abordar, principalmente com crianças e com adolescentes, que ainda estão num processo de maturação e que têm que, se calhar, passar por elas para perceber e dar valor. Também pegaste num ponto que foi os desafios que tu enfrentaste. Eu acredito que toda, toda a grande história tem grandes desafios. Eu quero te perguntar, qual foi o teu maior desafio que tu enfrentaste enquanto jogador? Seja em termos de lesão, em termos de jogo, em termos de oportunidades, qual foi o teu grande desafio que tu consegues olhar para trás e ver? Não, isto aqui, deu-me o clique para eu se calhar passar a outra fase, ou esta lesão, foi muito difícil, mas depois de eu a superar eu fiquei um jogador diferente, ou não? Eu teria vários momentos, desde a adolescência, passando pelo aquele período em que joguei futebol e estudei na faculdade, em que tive pubalgia e há 20 e tal anos atrás era um tabu tremendo e para tratar uma pubalgia na altura não tem nada a ver com aquilo que se faz hoje em dia. Tive que fazer cirurgia, fui na parede abdominal, nos adutores, então foi uma loucura. A recuperação foi tremenda, mas acredito que, pronto, tendo em conta que um dos fatores que se calhar marcou mais a minha carreira foi, neste caso, a minha longevidade. Eu conseguir atingir os patamares que consegui e jogar ao mais alto nível até aos 44 anos, acho que para muita gente ainda é, se calhar, algo anormal. Para muita gente, quando eu digo que tenho 44 anos, nem sequer sabiam. Achavam que eu tinha menos. Pronto, para muitas pessoas a minha idade ainda é uma incógnita. Uh, então, eu estou a mencionar isto porquê? Porque eu acho que um dos fatores que se calhar me fez ter esse clique para que eu ainda desse um passo mais em frente relativamente àquilo que eu já era e que eu já fazia, né, e que já era reconhecido principalmente pelas pessoas que me circundavam, foi a minha lesão em 2013, ao serviço da seleção. Digamos que foi o momento em que eu realmente fiquei famoso. Foi aquela do, da luxação da rótula, ao vivo, num jogo contra a Espanha, em que viralizou completamente e que, na altura, a nível mental, foi um choque tremendo, porque eu estava naquele ponto em que estava a atingir, se calhar, o ponto mais alto da minha carreira no futebol de praia. Tinha 33 anos, estava cada vez mais a me firmar na seleção, a me tornar uma das referências da minha maneira, não é? Tendo em conta a minha maneira de ser e de estar, não pelo meu talento, mas pelo meu profissionalismo, pela minha entrega, pela minha dedicação, e de repente parece que tudo desabou.
E eu, por breves instantes, nem sequer sabia se ia poder continuar a jogar futebol, porque deparar-me com aquela imagem, sem sequer saber o que por aí vinha, foi um momento muito difícil. Mas depois, passado 24 horas, foi o absorver de tudo, todas as emoções, de toda a informação, de me mentalizar e me capacitar do que é que eu teria que fazer. E a verdade é que foi uma lesão muito complicada, envolveu problemas do menisco, ligamentos. Felizmente, eu, como treinava muito, a minha estrutura ligamentar aguentou, e por isso é que também a rótula saltou, porque senão tinha tido a ruptura de ligamentos e ainda era pior. Mas a verdade é que era uma lesão para recuperar em 3 meses e eu, ao fim de mês e meio, estava a jogar. Não estava em fase final de recuperação, estava a jogar. E, hum, e eu, então, a partir daí, foi o tal passo em frente. Eu tenho que fazer ainda mais do que eu já fazia para não ter nenhuma recaída, para tentar não ter nenhuma lesão, para ter a sorte que tive nesta, porque podia ter sido bem pior se eu fosse um atleta que não me cuidasse tanto, e, e tentar aproveitar ao máximo o que me restava da carreira, porque naquela altura eu pensava, vou jogar mais 3 4 anos, porque havia aquela coisa, jogador de futebol chega a partir dos 35, 36 e na altura não havia tanta informação que nos levasse a crer que no futebol praia podia ser diferente, para mais ou para menos. Então a gente acaba por sempre por se deixar levar por aquilo que é o padrão normal. Mas a verdade é que passava um ano, passava dois, passava três, passava quatro e eu conseguia manter os níveis, cada vez me firmava mais, cada vez criava uma identidade própria, que fazia com que eu me motivasse cada vez mais no dia a dia para continuar a trabalhar e a preparar-me para dar a resposta adequada. E depois convenhamos, também tive vários fatores, posso dizer que me favoreceram muito, que me ajudaram muito na parte final da carreira. Uns que me deixam satisfeito, outros que não me deixam satisfeito. E vou começar por esse. Não me deixava satisfeito e eu sentir que ainda era uma opção porque merecia, mas na verdade também o era porque ainda não havia renovação suficiente. E isso era algo que eu, como amante da modalidade, e como uma pessoa que sempre fui altruísta, nunca fui egoísta nem vaidoso, eu queria que aparecesse renovação, eu queria que aparecesse jogadores jovens que me obrigassem a trabalhar mais e que me ultrapassassem, porque a modalidade precisa disso, o país precisava disso, a seleção precisava de renovação, porque não era só eu que estava a ir para velho, digamos assim. E a gente olhava e daqui a uns anos, o Torres, o Madger, o Valan, o Belchior e depois. E então eu queria que viesse e isso foi um dos fatores que me favoreceu, que eu não gostava, mas favoreceu-me, a verdade é essa, porque não havendo renovação, o Torres foi continuando a ser importante de uma maneira, se calhar, que não, para mim não era expectável, com aquela idade, digamos assim. Pronto. Os outros fatores foram fatores que, por exemplo, o começar a ter parceiros de treino, a partir de certa altura, porque eu até 2017 praticamente treinava sozinho. Às vezes era na praia, estava contra a parede e a motivação não é a mesma. A verdade é esta. E eu constatei isso quando comecei a ter parceiros de treino, em que aquela picardia daquele momento do treino e a ver quem faz mais, quem faz menos, ou quem faz melhor, quem faz pior, promover esse tipo de competitividade, elaborando planos de treino adequados, tendo em conta a fase da época. E eu comecei a ter parceiros no treino e isso também me ajudou. Agora, voltando ao cerne da questão, essa lesão, naquele momento, fez com que eu, se calhar, desse um passo em frente em tudo aquilo que já era para conseguir ter feito a carreira que fiz até aos 44 anos, tendo tido outras lesões desde então que também me testaram e me puseram à prova imenso. 2015 a fratura do maxilar, pronto, que é de menos porque não sendo nas pernas e no resto para jogar a bola na cara, pronto, é o que é. Mas tipo, tive depois problemas no meu pé, que ao longo dos últimos anos de carreira, quem conhece o,
quem conhece essa parte clínica do meu pé saberá bem aquilo que eu estou a falar, que foi, o meu pé foi ficando cada vez mais deformado, porque eram fraturas atrás de fraturas que eu não curava, que eu queria era jogar e ligava aos pés e tomava medicação para não falhar. E o meu pé foi ficando cada vez mais deformado, tanto é que agora, quando eu decidi terminar a minha carreira, a decisão estava tomada, já com um ano de antecedência. Eu tinha a minha ambição de acabar no Campeonato do Mundo, sabendo que não era garantido, não é? Que teria que dar provas ao selecionador para ser merecedor, mas estabeleci isso como meta, acreditando eu que seria capaz, defini um prazo e marquei a cirurgia para o pós-mundial e fiz uma cirurgia que era para ser de 1 hora, mas o pé estava tão mal que foram para aí 3 horas de cirurgia para me endireitar quanto baste o pé, para eu poder ter alguma qualidade de vida agora no pós-carreira. Então esse momento também foi importante para mim. Mais uma vez, tu pegaste aqui em várias coisas que eu espero não me perder, porque realmente são várias coisas muito importantes em termos de pessoa e jogador. Eu há pouco tempo também tive uma lesão de LCA e realmente é isso que acontece, parece que o mundo cai, que é mesmo assim. E eu senti-me, eu não sei se várias. Eu falei com alguns atletas e a opinião também é a mesma, que nós parece que ficamos desamparados, no sentido que há tanta informação, mas parece que não há informação nenhuma. Isto quer dizer, por exemplo, nós sabemos o mecanismo de lesão, nós sabemos como é que ela é curada, nós sabemos o tempo de paragem suposto, nós sabemos quando é que começamos a correr, teoricamente. Sabemos isso tudo, Sim, mas mas tu não sabes aquilo que queres saber, tu não sabes aquilo que queres saber, mas que não existe. Tu queres da fórmula secreta, mas ela não existe, mas tu estás sempre à procura dela. sim. E E depois então, é, nessa procura é que tu encontras mil e uma coisas que te fazem levar a pensar que não existe nada. sim. E eu percebi-me assim, mas ok, mas como é que eu lido com isto emocionalmente? Como? Essa parte foi a parte que eu pensei assim, é treino, tens que pensar positivo, tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, mas há tanta questão que paira na cabeça que uma pessoa, que eu cheguei a um ponto, porque depois nós temos muito aquela vontade de tentar perceber porquê. Porquê agora? Como assim? Eu estava tão bem e porquê é que isto me aconteceu agora? Mas eu cheguei a um ponto que eu percebi assim, não, aconteceu porque tinha que acontecer. Eu não posso mais entrar no loop de e porquê agora, e porquê não há quanto tempo, e ainda bem que eu estava assim, ou E, acima de tudo, não é? aquilo que eu Nós aprendi, entramos assim num aquilo que eu loop de aprendi, aquilo questões que eu aprendi que, ao longo do tempo e com as várias lesões que tive, e ajudou-me porque, pronto, depois a mentalidade de cada um é que faz com que uns são mais fortes, outros são menos fortes, digamos assim, não digo que sejam fracos. Há um fator que não depende de nós, não depende de ninguém, não é? Que é o fator sorte. E quando eu falo em sorte, não é sorte de executares o plano certo, não é sorte de, durante a recuperação, teres a sorte de a coisa correr bem. Não é essa sorte que eu estou a falar. Primeiro, saber que depende muito de ti, não é? Da tua dedicação durante esse processo para não queimar as etapas, para fazer as coisas certas. Quando eu falo em sorte, é a sorte de ter a pessoa ou as pessoas certas do teu lado a aconselharem-te e a orientarem-te. Porque é fundamental, nesse período, tu teres bom aconselhamento médico, bom acompanhamento de fisioterapeuta, e a preparação adequada no tempo certo, na dose certa, digamos assim. Então, essa é a sorte de estar circundada de pessoas em quem tu possas confiar de olhos fechados e fazer. Porque quem passou por elas sabe que há muitos momentos da recuperação de uma lesão que a gente tem que fazer com dor. E para fazeres com dor, para tu suportares e fazeres com dor, tu tens que acreditar na pessoa que está ao teu lado e diz: faz, que isso é normal e vais ter que passar por isso. Faz, força, não te preocupes que não vai arrebentar nada, não vai estragar nada, faz. E tu aí, se calhar, consegues te, digamos, consegues ultrapassar essa barreira
não é? E se calhar a partir desse momento, ou desses pequenos momentos, que isso é de dia a dia, é fase a fase, tu vais ganhando cada vez mais confiança e vais percebendo que realmente não era o fim do mundo. Simplesmente foi um obstáculo que te permitiu, se calhar, te pôs à prova e te permitiu crescer e amadurecer e fortalecer. Foi isso que eu fiz com todas elas. Tentei sempre encontrar algo que me ajudasse, era na fase seguinte ser mais forte, mais resiliente, mais confiante e mais capaz, Sim, porque basicamente. eu concordo com o que tu estás a dizer e felizmente eu tive pessoas muito boas, eu considero pessoas muito boas a guiar o meu processo e é uma das coisas que eu costumo dizer quando me perguntam que é confiem no processo e na pessoa que está ao vosso lado, porque isso é meio caminho andado para essa parte do fazer com dor, do quando é para tirar, por exemplo, neste caso, uma muleta, tu tens confiança na pessoa que te vai agarrar, porque se ela te diz para tu atirares é porque tu consegues. Pode haver alguma coisa dentro de ti que te trava para tu fazeres esses movimentos ou essas coisas, mas se a pessoa que está ao teu lado diz, podes fazer, tu só tens que dar esse passo e essa confiança tem que haver, porque senão o processo torna-se ainda muito mais difícil do Isto que é já assim, é. e há uma coisa que é muito importante. No início de cada um desses processos, quando estamos mais debilitados, é mais difícil para nós. Mas a partir de certa altura, deixa de o ser e nós temos que ter essa capacidade. Aí é uma obrigação. A confiança funciona para os dois lados. E eu tenho que confiar na pessoa e fazer. Porque se isso acontecer, a pessoa vai perceber, não, este aqui confia em mim. E eu vou dar o meu melhor por esta pessoa que está a depositar toda a confiança dela em mim. Então, a dedicação de quem está contigo vai ser cada vez maior. O comprometimento vai ser cada vez maior. Tu vais conseguir tirar daquela pessoa, que é a pessoa certa, que tem conhecimento, vais conseguir tirar mais dela para ti. Quanto mais tu deste, mais tu vais receber. E isso funciona em qualquer contexto, em qualquer circunstância. É fundamental. Sim, 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 sem dúvida, concordo a 100% naquilo que tu estás a dizer, passei por isso e vejo-me muito naquilo que acabaste de dizer. E pegando agora naquela parte do teu pé, tu arrependes-te de alguma coisa que fizeste para jogar futebol? Neste momento, deixaste de jogar, tiveste de passar Sim. por essa cirurgia, deves ter alguns desafios, ou já passaste por eles, ou ainda os tens. Tu arrependes-te de alguma coisa que tu fizeste enquanto jogador agora, nesse caso? Não. Não porque, convenhamos, a situação do meu pé era tão má, era tão. Para muitas pessoas era impensável aquilo que estava a acontecer, digamos assim, aquilo que eu suportava e fazia. Foi tema de conversa, eh, durante muito tempo. Então, eu sempre tive consciência daquilo que estava a fazer e daquilo que teria que suportar e que poderia ter com que lidar no futuro. Então, eu tinha perfeita noção disso. Então, seria muito incorreto e muito injusto da minha parte, para comigo mesmo, para com tudo aquilo que envolveu a minha participação em cada um desses momentos, para com as pessoas que tiveram conhecimento e que me ajudaram e que travaram essas batalhas comigo, seria injusto eu dizer que me arrependo, porque a minha dedicação foi tremenda, assim como foi a dedicação dessas pessoas, assim como foi tremendo o compromisso e a missão, cada uma das missões em que eu estive envolvido. Ou seja, eu não me arrependo de nada. Primeiro, porque fui feliz, ponto número um. Segundo, porque consequentemente me senti realizado por estar feliz e por felizmente conquistar títulos ao serviço do meu país. Ok? E depois, a nível de clube, também atingi marcas históricas e se calhar vão perdurar no tempo, tendo em conta a quantidade e a sequência em que elas foram obtidas. Então, eu não me posso arrepender. Obviamente que vou
que sofri muito e que vou continuar a sofrer com o passar dos anos, porque com a idade, se calhar, há muita coisa que me vai causar muito transtorno e muitas complicações. Mas eu só tenho que pensar que há coisas piores na vida e eu simplesmente fui feliz a fazer o que fiz. Claro que sim. É só porque nós às vezes fazemos coisas e depois pode aparecer aquele pensamento de como assim eu fiz isto? Mas depois no fundo é não, eu fiz porque eu queria, eu estava com... Se nós estivermos conscientes das nossas decisões, depois mais tarde as coisas tornam-se mais fáceis. E eu quero te perguntar, tu passaste por vários momentos decisivos no futebol praia, finais, campeonatos do mundo, finais de campeonatos nacionais, e carregaste, ou seja, a imagem do Bruno Torres é uma imagem de liderança, uma imagem de superação, um capitão que eu vejo como um capitão à séria. Para mim um capitão é aquilo que tu foste, a imagem que tu transmitiste enquanto jogador. Como é liderar um grupo de atletas que é um grupo de atletas de elite, cada um tem as suas manias, entre aspas, cada um tem os seus hábitos, cada um tem as suas maneiras de jogar, cada um tem o seu ego, alto ou baixo, cada um tem o seu. Um, como é liderar um grupo de atletas assim? É como tudo na vida, tem coisas boas e coisas más. Tem coisas fáceis e coisas difíceis. Isto dizendo de uma forma muito clara, sem fugir ao que quer que seja. De uma forma resumida, eu sempre tive a preocupação, nem é uma preocupação, eu simplesmente defini que teria que ser eu mesmo, sempre, independentemente do que quer que fosse, com quem quer que fosse. Ok? Teria que, com o tempo, aprender a lidar com as pessoas e com as circunstâncias da melhor maneira possível, de maneira a eu próprio continuar a crescer e a evoluir e a me capacitar para continuar a ser um bom capitão, um bom líder. E uma das coisas para mim foi fundamental e que eu sempre implementei ao longo do tempo foi a partilha da responsabilidade, a partilha da liderança. Ok? Porque se tu queres ser um bom líder, tu tens que cultivar essa liderança, tu tens que partilhar essa liderança, tu tens que partilhar, incutir essa responsabilidade a todos. Então havia muitos momentos em que isso era aplicado, não só na teoria, mas também na prática. Daí, Compreendo. daí eu, uma das minhas grandes vitórias, digamos assim, uma das coisas que me deixa muito feliz e realizado foi eu sentir que ao longo de todos estes anos eu contribuí para criar mais líderes. E se hoje em dia eu olho para alguns atletas com quem eu joguei e já vejo neles esse perfil de liderança, eu atrevo-me a dizer que uma pequena percentagem foi graças à convivência comigo. Porque, da mesma maneira que eu sempre tive o cuidado de aprender com cada um deles, fossem mais novos, mais velhos, mais experientes, menos experientes, com a personalidade A, B ou C, da mesma maneira que eu tive a preocupação de aprender com cada um deles, eu fiz questão que eles aprendessem também comigo. E daí eu ouvir e sentir de muita gente digamos, esse reconhecimento, essa admiração, esse respeito. Então, isso, para mim, sem dúvida alguma, foi, se calhar, o título mais bonito que eu conquistei. Uh, Independentemente de ter sido campeão do mundo, campeão da Europa, seleção, clube, o que quer que fosse. O título que eu mais valorizo foi o legado que eu deixei. Quando tu Uh, dizes partilhar liderança, o que é isso, assim, de uma forma mais simples? nas pequenas e grandes coisas. Partilhar de liderança muitas vezes é eu atribuir a responsabilidade a determinado jogador de conduzir determinado momento de uma palestra para que ele tivesse voz, para que ele arranjasse forma de
colocar na prática aquilo que foi absorvendo ao longo do tempo comigo e com os companheiros, fossem eles mais velhos ou mais novos. Porque esses pequenos desafios eram dados a qualquer um a qualquer momento. E podia ser no final imediatamente no final de um jogo, imediatamente antes do jogo na reunião no dia anterior, fosse num impulso sem ele contar, fosse, olha, amanhã eu quero que tu reflitas sobre esta situação e vais colocá-la junto do grupo. Isto é um pequeno exemplo. Isto é sim. um pequeno exemplo. Depois a questão da responsabilidade, de colocar a pressão a qualquer um deles em qualquer momento, porque depois há aquela coisa no jogador de, nos momentos de tensão, nos momentos de decisão, está toda a gente à espera que seja este ou aquele a resolver, este ou aquele a pegar na batuta e a levar a equipa para a frente. E não pode ser assim. Tem que haver Basi- partilha de tudo. Basicamente, tu fazias com que os teus colegas, neste caso, tinham que estar sempre preparados. Porque a qualquer Sempre. momento o Bruno Torres lembrava-se: olha, o que é que Tudo. tu. Da maneira que um atleta tem que estar preparado para jogar e para tal, ele constantemente treina, que é para, quando a oportunidade surgir, estar preparado. Não é isso que se diz? Eu vou Sim, treinar, vou treinar, vou treinar, porque a oportunidade surge do nada e eu tenho que estar pronto. O atleta não pode cingir esse tipo de pensamento só à parte física, sim, só à parte da ação. Tem, o- no alto nível, a quem realmente quer, tem que, não digo 24 horas, porque nem toda a gente é igual, nem toda a gente tem essa possibilidade, nem capacidade, digo essa possibilidade. Mas isto não pode ser, um jogador de alto nível não pode só ligar o botão quando entra no campo para treinar e sai do treino e desliga o botão. E não se preocupar com mais nada. Com os colegas, para mim é inadmissível num grupo de trabalho, todos têm que se preocupar com todos. Todos têm que ter a capacidade de instintivamente perceber que um ou outro colega está a passar alguma dificuldade pessoal, familiar, o que quer que seja, e de repente ter a capacidade de, ok, olha, este é o momento certo, eu vou falar com ele. Todos têm que ter essa responsabilidade. Porque se essa partilha for evidente, o trabalho de uma equipa vai ser muito mais simples. E isto aqui não pode ser só o trabalho de uma pessoa ou duas. Isto tem que ser um trabalho partilhado. Agora, tem que ser uma partilha saudável, uma partilha muito natural. Porque também, se for forçada, as coisas, quando são feitas de uma forma forçada, também não resultam. sim. Então, isto é cultivar, é cultivar. E esta partilha de liderança, esta partilha de responsabilidade, é algo que se vai cultivando, é uma identidade que se vai criando, não é? Junto das pessoas, e a expectativa é que essa identidade gere admiração. Eu costumo dizer muito isto. A gente, se sentir admiração por aquela pessoa, a gente vai segui-la de olhos fechados. Então a gente tem que ser merecedor dessa admiração. A gente tem que fazer por merecer tudo isso. Então é criar uma identidade forte e transmiti-la da melhor maneira possível e da forma mais natural possível a quem está a trabalhar connosco. Falando agora da parte da identidade forte, tu tinhas ou tens algum, não sei se é ritual, se é hábito, mas algo que tu digas assim, olha, eu, por exemplo, eu gosto de ler, eu leio e sei que estes temas me vão ajudar, ahm, a quando eu estiver em campo, quando eu estiver em dúvida, no meu dia a dia, a forjar a minha mentalidade. Tu tens alguma coisa que tu digas, não, eu faço isto porque eu sei que isto me faz bem para o Bruno Torres jogador, ou neste caso o Bruno Torres treinador. Não tenho assim nenhum ritual nem nada que te possa dizer de uma forma concreta. Aquilo que eu sabia era que o segredo estava no trabalho, na dedicação, como jogador tinha que treinar, tinha que treinar, e sabendo eu como jogador que isso não era suficiente, eu já fazia algo mais que agora como treinador faço constantemente. Eu como jogador, a partir de determinada altura da minha carreira, principalmente, não é, com experiência, amadurecendo, via os meus jogos, começava a detectar os meus problemas, coisa que é natural hoje em dia em jogadores de alto nível, verem a sua própria performance para tentar perceber o que é que podem fazer aqui ou ali, mas eu
desde de muito cedo, de há uns anos para cá, já o fazia não só para ver aquilo que eu fazia, era que os meus colegas também faziam. E a tal experiência, ajuda mais maduro, mais velho, que dava conselhos. Então eu perdia muito tempo a fazer essas coisas. E depois, não era um ritual, mas aquilo que eu fazia era, quando eu me deparava com uma situação muito específica, fosse ela mais, se fosse uma questão técnica, tática, simplesmente chegava lá e falava e ponto final. Agora, se fosse uma questão, se calhar, mais mental, mais psicológica, eu, por vezes, tentava encontrar uma ou duas palavras que definissem essa situação, para que essa uma ou duas palavras me ajudassem depois na abordagem que eu fizesse com o meu companheiro, numa possível conversa. E escolhendo essa uma ou duas palavras, por vezes, isso despoltava, se calhar, pensamentos que me levavam a pensar que poderia ser um bom tema de conversa para não só falar a nível particular com este jogador, mas falar com o grupo. Porque isto aqui, se calhar, acontece com a grande maioria deles ou com alguns deles. Então, se calhar, a gente partilhar certas coisas em grupo, não dando a entender que foi algo partilhado a nível individual, para não expor ninguém, pode ser importante. Então, eu às vezes pegava numa ou duas palavras e procurava e procuro na internet frases feitas, excertos da Bíblia, que me ajudassem a criar ali um enredo para que a mensagem tocasse de uma forma mais efetiva cada um dos jogadores, cada um dos meus companheiros, digamos assim. E pronto, acaba se calhar por ser, não é um ritual, são hábitos, são coisas que são mecanismos que eu fui criando nesta coisa de se calhar de liderar, que me ajudavam a ir semeando as coisas certas na hora certa, junto às pessoas certas, para que pouco a pouco eu tivesse mais líderes junto de mim a me ajudar a levar o barco para a frente, digamos assim. Sim. Então, já agora diz-me o que é que, quais são as principais características que o Bruno Torres, enquanto jogador, tem enquanto treinador? Uh, eu acho que isso acaba por ser um bocado simples. Eu, não me considerando um jogador talentoso, eu sempre me escolhi muito na parte física e tática. Então eu sempre batalhei muito nesses dois campos, para me tornar acima da média, de forma a poder ser selecionável, digamos assim. E então eu acredito que essa obsessão, não é, no bom sentido, da parte física e tática, neste momento eu transporto muito para a parte de treinador. A questão de estar constantemente a ver jogos, a fazer análises pormenorizadas, de estar constantemente a atualizar o meu dossiê técnico-tático do futebol de praia, que todos os dias tenho sempre que acrescentar ou alterar alguma coisa. Ou seja, é uma obsessão que eu considero saudável. E eu, tendo em conta aquilo naquilo em que mais me debrucei durante a minha carreira como jogador, que foi na parte física e tática, acaba por transportar muito para a minha carreira de treinador. Então, e já agora, pegando nessa obsessão, ou seja, tu tinhas que treinar. hum, eu acho que neste momento, como já falámos anteriormente, há muita informação. Ah, e por vezes o atleta pode cair no erro de pensar, ah, não treinei, já não vai correr o jogo como tinha que correr. Não me alimentei ou comi aquilo que não devia. Já alguma vez sentiste essa pressão de, por exemplo, de faltar a um treino ou isso nem sequer era opção? Mas Não, não é questão de não ser opção. A questão é como eu digo. Primeiro está tudo, o segredo está todo num equilíbrio que deve sempre estar bem presente. E depois é o fortalecimento mental, que faz com que tu, mesmo que falhes um treino ou que de repente tu tenhas te descuidado um pouquinho mais na alimentação, se a parte mental te ajudar a superar essa falha, tu não vais sentir tanto no passo que tens que dar a seguir. E se isso estiver bem enraizado em ti, tu vais ter plena consciência de que, ok, faltaste a um treino porque não te apeteceu, ou descuidaste da alimentação porque, pá, foi um descuido, mas não, eu sei que mentalmente estou forte, isto despoltou o clique no meu subconsciente, não me vai influenciar no meu passo seguinte, que neste caso poderá ser no próximo treino ou no próximo jogo, mas acima de tudo,
não me vai influenciar negativamente porque eu sei que não vai voltar a acontecer, pelo menos tão cedo. Porque no imediato eu senti logo que tinha feito a asneira. E eu consciência, a minha parte, o meu fortalecimento mental fez com que eu tomasse consciência imediata de que fiz o errado. Então, está aqui presente, eu não vou voltar a errar. Só se for daqui a uns tempos, e o tempo passa, a gente acaba por se calhar de esquecer ou coisa do género, e volta a, é como o jogo de futebol. Sim. Erra um passo que nunca na vida poderia ter errado, e não, nunca mais vou errar. Mas se for sido passado um ano, volta a errar. Sim. Mas faz parte do processo. O erro tem que estar presente, tem que estar presente, e o importante é a gente ter a consciência de que errou e ter a capacidade mental de o superar e tentar não voltar a errar. Eu acho que houve uma vez que um treinador. Eu tive um jogo que nesse jogo eu tive dois penaltis. O primeiro eu fiz gol, o segundo não fiz gol. Mas foi ele que me disse: Não, és tu que vais bater o segundo penalti. Hum. E eu acho que nós perdemos esse jogo 3-2. Ou seja, nós fazíamos o 3-2 e depois, na consequência disso, elas fizeram o 3-2. Sim. Perdemos o jogo. E ele vira-se para mim e disse-me assim: Sabes porque é que eu não errei? Não era eu que estava lá a bater o penalti. Ou seja, só se expõe ao erro quem está em situações. E, Sim. e muitas das pessoas apontam o dedo, mas não são elas que estão lá. Então, essa mentalidade, essa chave, eu trouxe para mim. Eu errei o passo, mas sou eu que estou aqui, sou eu que estou neste momento, não é mais ninguém. E quantas pessoas Claro. gostavam de estar onde eu estava, por exemplo, não é? Então, isso foi um pontinho. E para terminar, tenho duas perguntas que eu vou fazer a todas as pessoas que vêm cá falar comigo, que é, se tu pudesses voltar atrás, sem voltar atrás, o que é que tu dizias ao Bruno que iniciou com a experiência que o Bruno tem hoje? Boa pergunta. Epá, eu felizmente sinto-me tão realizado com tudo o que consegui, que eu acho que seria muito errado eu dizer o que quer que fosse ao Bruno de há uns anos atrás, para fazer diferente, para conseguir algo mais. Agora, eu se calhar olho para trás e sinto-me feliz e realizado, eu acho que diria, faz o que tu sabes que vais fazer e que tens que fazer e ponto final. Eu acho que não mudava nada. Acho que não mudava nada, acho que não tinha nenhum conselho adicional para lhe dar, porque eu se dissesse, olha, tem cuidado, não atravesses a rua naquele momento, senão vais ser atropelado e vais ter uma lesão. Foram essas lesões foram as lesões que fizeram o Torres, foram as adversidades que fizeram o Torres, foram as dificuldades que fizeram o Torres. Então, eu falo das dificuldades porque é isso que a gente realmente, se pudesse voltar atrás, mudava. Era não ter que passar por isto, não ter que passar por aquilo. Ou seja, eu se voltasse atrás, eu não diria para se desviar desses obstáculos, porque foi isso que me moldou, foi isso que me fez ser aquilo que sou e que fui. Então, e se um jovem chegasse agora ao pé de ti e te dissesse assim: Bruno, eu quero ser como tu, o que é que tu lhe dizias? Dizia que ia ter que sofrer muito. Não, a única coisa que eu lhe dizia era ia ter que se dedicar muito, ia ter que ser uma conversa com mais condimento, digamos assim. Porque eu, normalmente, quando tenho este tipo de conversa, porque essas conversas surgem, como deves entender, com alguns miúdos, Claro. eu, antes de dar o conselho, eu tento perceber. Opá, é verdade é esta, eu tento realmente perceber se a pessoa é digna de receber determinado conselho. Eu estou a utilizar estas palavras assim, demasiado radicais, que parece tipo fogo, que é só conversas com aqueles que te apetece. Sim. Não é isso. Mas eu acho que as conversas fluem com tanto mais naturalidade, quanto mais tu percebes que a pessoa realmente é merecedora de te estar a ouvir. É aquela história do fisioterapeuta. Sim.
tu, tu queres confiar nele, mas tens que perceber que ele tem que confiar em ti. Então, ah, para transmitir o que quer que seja, eu sinto que eu vou fazer de uma forma mais natural, espontânea e produtiva se eu sentir que do lado de lá está realmente uma pessoa capaz de ouvir e de colocar em prática e com vontade de colocar em prática tudo aquilo que eu. É como se tu dás um conselho a um jogador e ele, ok, ok. Passado 2, 3 dias, volta a cometer o mesmo erro, tu dás outra vez o mesmo conselho. O que é que tu fazes ao fim de 3, 4 vezes? Deixas de usar. Então, no imediato, numa conversa espontânea e que a gente sabe que poderá ser única, a gente tem que perceber se essa pessoa, se vai valer a pena a gente se abrir realmente com essa pessoa. Porque para o meu conselho surtir efeito, eu tenho que me abrir mesmo. Eu tenho que realmente demonstrar à pessoa a paixão que eu tive a fazer o que fiz, para ela perceber como é que eu fui capaz de passar por todas essas provações, por todas essas dificuldades e atingir o que atingi. Então, acredito que iria passar muito por aí. Era verificar se a pessoa realmente quer e aí a lhe dar os conselhos certos que envolveriam com certeza muito trabalho. Sim, basicamente tu procuras perceber se ela está nas condições ou tem a capacidade de pôr em prática aquilo que tu vais dizer, porque senão são palavras soltas que tu vais dar e vai. Tudo começa com palavras soltas, ok? Mas seja no olhar, seja num feedback verbal que ela te dá, seja na forma como ela está à tua frente, se está sentada, se está tipo desinteressada, essas palavras que são banais, que são usuais, vão acabar por de repente levar-te à tal conversa que poderá realmente ser produtiva e ser considerada como um bom exemplo, como um bom conselho. Ok. Está a entender? Tudo começa Sim, de uma forma fútil, mas depois o que vem do lado de lá é com mais lesões. Tudo começa sim. com aquilo, a gente começa a dar resposta, a gente confia na pessoa, mas a pessoa depois começa a ver a nossa resposta. Se a nossa resposta for boa, a outra pessoa vai dar ainda mais dela para nos ajudar. Sim. Então é um bocado isto. É um bocado isto. Boa. Então, olha, os jovens que estiverem a ouvir isto, tenham cuidado quando forem perguntar ao Bruno Torres. Querem ser como eu, tenham cuidado com a sua postura, com aquilo que dizem, porque senão. Senão não vou ter grandes conselhos. É só, tens de treinar todos os dias, tens de levar a vida de atleta e ponto final. Isto é o básico. Às vezes vai valer dar conselhos assim simples e É, radicais, que é para serem bem perceptíveis, mas é um pouco isto. Acho que pronto, agora, sendo realmente direto, o conselho que eu daria a qualquer jovem que quer fazer carreira e que quer tentar alcançar níveis de excelência ao ponto de se tornar internacional e representar o seu país, o maior conselho que eu tenho que dar é visualizar uma meta e fazer de tudo para a alcançar sem passar por cima de ninguém. sem atalhos, sem desvios, Exatamente. sempre no caminho do treino, do foco, da resiliência, Exatamente. porque nós temos tanta coisa ao nosso dispor que às vezes deixamos o básico, que é Sim, difícil, é de verdade. lado. Olha, Bruno, muito obrigada por esta De nada. conversa. Acredito Foi um que gosto. saiu daqui coisas muito relevantes, valores muito fortes que estão intrínsecos na pessoa que tu és e naquilo que tu transmites enquanto atleta, transmitiste enquanto atleta e agora enquanto treinador. Mais uma vez, obrigada por teres aceito o meu convite. Foi um De gosto. nada, foi um gosto. E espero que jovens atletas, não só de futebol, porque eu acredito que nós podemos aprender muito com atletas que não sejam só da nossa Sim, bolha, ahm, porque nós falamos futebol, praia e não tem nada a ver. tu para seres um bom jogador de qualquer modalidade tens de ser um bom atleta. O Exatamente, ser atleta é universal. No exatamente. desporto, o ser atleta é universal.
o ser jogador disto ou daquilo, aí já é um caso mais particular. Sim. E é isso que eu procuro com este podcast, trazer atletas de várias modalidades, não só de futebol, porque nós aprendemos com todos. E só é benéfico para nós tentar buscar um bocadinho de Um cada bocadinho de um cada, sem dúvida, e se fizer sentido aplicar na pessoa que nós somos agora. Muito sem obrigada. dúvida. Nada, foi um gosto. Até uma próxima.